17 horas 58 minutos, está entrando no ar o seu Saideira Trianon, com muita análise, muita informação para você. Mais uma rodada quase finalizada aqui no futebol brasileiro, a sexta rodada. Hoje nós transmitimos a grande partida entre Sport e Corinthians. Eu já queria o destaque final, a despedida do Paulo Lídio, que foi o repórter desta tarde e noite aqui na nossa transmissão. Paulo, grande abraço. Valeu, Rodney, valeu, Cleiton, valeu, Duca, também obrigado, Murilo Franco, toda a equipe da Rádio Trianon e principalmente aos ouvintes. Só finalizando, o Sport fica na 10ª colocação com 8 pontos, agora tem a semana praticamente inteira de folga. No sábado apenas enfrenta o Palmeiras fora de casa, vem até aqui em São Paulo enfrentar o Alviverde de Palestra Itália no Allianz Parque. Já o Corinthians também tem outra semana com mais espaço para treinamentos. O técnico Fábio Carilli terá a oportunidade de recuperar a sua equipe após a viagem desgastante para a Venezuela, e no sábado enfrenta a equipe do Internacional fora de casa, o Timão, que é o atual terceiro colocado com 11 pontos. Lembrando que o Gabriel, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo de hoje, será desfalque para a próxima rodada. No mais, todos os jogadores à disposição do técnico Fábio Carilli, exceto pelos lesionados Cleison e também por Ralf. No mais, esse o panorama de Sport 1, Corinthians também 1. Mais uma vez, obrigado, Roger, obrigado a todo mundo aqui na mesa e até a próxima jornada, se Deus quiser. É isso aí, grande abraço ao Paulo Lídio, que esteve conosco aqui, narração de Murilo Franco, comentários de Cleiton Santos, e o nosso grande considerado Duca Reis também nas informações principais aí de São Paulo e Santos, que acabou de terminar, né, Duca? Exatamente, terminou a partida, vitória do São Paulo, 1-0, gol de Diego Souza. Com esse resultado, o São Paulo permanece como o único invicto do Campeonato Brasileiro. É isso aí, tem muita gente aqui dando glórias a Deus por esse resultado. Mas agora então vamos àquele bate-papo, muita informação, nós também daqui a pouquinho teremos aí a palavra dos técnicos. Eu já vou chamar Cleiton Santos. Realmente, depois de um primeiro tempo nada promissor, os gols acabaram saindo na segunda etapa. Eu queria que você fizesse então a sua análise dessa partida. Cleiton Santos. Pois é, Rodney, o teu lead, no caso, para falar sobre esse jogo foi perfeito. Um primeiro tempo que realmente não era nada promissor, mas o segundo tempo um pouco mais animado, né, em relação ao que tivemos na partida de hoje. O primeiro tempo com uma equipe do Sport pressionando mais, um Corinthians esperando o contra-golpe e a partida ficando nessa. Quem vai, quem consegue? E no final ninguém conseguia nada, não sequer assustava. Magrão e Walter, se quisessem sentar e tomar um chá britânico, né, já que estamos no clima ainda do casamento real, eles poderiam muitíssimo bem ter sentado os dois e tomado o chá das 5, porque afinal, só que aí no caso o chá das 4, por causa que é em Recife. Só um detalhe, não pode ser aquele mesmo chá que o Guerreiro tomou, né? De jeito maneira, não, aí no caso tem que ser o chá mesmo nada de chá de medicinal nem nada. Mas o primeiro tempo foi literalmente um jogo totalmente perdido, né, porque a equipe do Sport não conseguia, ele pressionava em quantidade de jogadores, mas não em eficiência de lances. E a equipe corintiana esperava o contra-golpe, mas não era eficiente. A gente não tinha contra-golpe e sempre pecava no último passe. Sobretudo, até o cara que escolhi como meio campo, Pedrinho, ele, por ingenuidade, por ainda ser garoto, ele muitas vezes puxava a bola para mais um toque, quando nem sempre dá para fazer isso. Ele pode ser mais incisivo, pode definir mais rápido. Só que aí veio o segundo tempo. Eu esperava que as alterações mudassem para o ano do jogo. No caso do Corinthians não mudou, porque o gol veio justamente numa bola alçada na área, com um erro que eu falo clamoroso do Hernando, que não acompanhou o Roger na jogada. É de praxe, é de lei. O Duca, se eu ouvir, vai concordar comigo em número de grau. Não se deixa um camisa 9 de referência livre na pequena área, na marca do pênalti. Então, acaba sendo uma coisa, uma falha clamorosa da defesa do Sport nesse quesito. E depois, o Sport, com as alterações, aí o Sport começou a ter uma equipe, porque conseguiu equiparar o meio de campo dos dois lados, conseguiu equiparar as ações. E a equipe do Sport conseguiu fazer empate, uma meio falha dupla, né, podemos dizer, tanto do Mantuan como também ali do Capixaba e também parte do Gabriel, que possibilitava uma finalização para o gol do Sport. E aí ficou um jogo um pouco mais animado até os 35, depois virou clima de casado contra solteiro. O Sport
já não estava mais com pernas para fazer o 2-1, o Corinthians já estava satisfeito com o empate, e aí todo mundo sai feliz da Arena Pernambuco com esse empate por 1-1. Quem não sai feliz para mim deve ser só o presidente do esporte, porque afinal de contas deve sair no prejuízo ainda, por incrível que pareça, de um jogo como esse, Roger. É isso aí, 18 horas e 4 minutos. Agora eu vou chamar o Duca Reis para ele falar um pouquinho sobre o jogo São Paulo 1, Santos 0. Sua análise, meu caro Duca Reis. Bem, a vitória do São Paulo foi muito merecida. O São Paulo jogou muito melhor do que a equipe do Santos e conseguiu uma boa vitória hoje à tarde no Morumbi. Morumbi que recebeu mais de 40 mil pessoas, foi um grande público para um clássico muito importante. E o São Paulo com uma formação que, no meu entendimento, é semelhante à escalação do Corinthians, que eu achei hoje, sem um centroavante, com uma linha de 4, Marcos Guilherme, Nenê, o Diego Souza e mais o Everton, os 4 jogadores ali formando o meio de campo. E o Diego Souza fazendo o que o Ricardinho faz no Corinthians, entrando ali na área como se fosse um falso centroavante. E o São Paulo, com essa formação, marcou muito em cima a equipe do Santos na saída de bola e conseguiu criar boas oportunidades, sobretudo no início do jogo. O Diego Souza perdeu um gol incrível logo com 1 minuto de partida, depois teve uma chance com Éder Militão, Nenê novamente, Reinaldo, foram diversas chances e o Santos nos contra-golpes foi muito tímido. E o primeiro tempo injustamente terminou 0-0. Quando começou a segunda etapa, o Santos parecia que iria melhorar. Tanto é que logo no início, com alguns segundos de segundo tempo, o Anderson Martins acabou ganhando um cartão amarelo. Mas o São Paulo mostrou que era melhor que o Santos e começou a criar várias oportunidades na segunda etapa e assim chegou ao gol com o Diego Souza de cabeça, num grande cruzamento do Everton, que para mim dos jogadores de frente é o que vinha jogando um futebol mais discreto, fez um cruzamento primoroso na cabeça do Diego Souza, que dessa vez não desperdiçou, marcando o 1-0. Depois, várias alterações dos dois lados, o Santos tentando desesperadamente chegar ao gol de empate e, por incrível que pareça, o Santos teve 2 lances que poderiam ter resultado em gols. Mesmo jogando mal, o Santos teve uma oportunidade com o Yuri Alberto, o Gabriel fez um lançamento para o Yuri Alberto que ele dividiu com o Sidão, tocou para o gol e o Anderson Martins acabou salvando. Depois, no finalzinho, num dos últimos lances da partida, um cruzamento na área, saída muito ruim do Sidão e o Dodô, o gol aberto, era só marcar o gol de empate, acabou finalizando para fora. Resultado merecido para a equipe do São Paulo, vitória justa, 1-0. Vamos ouvir agora a palavra do técnico Fábio Carilli, do Corinthians, que está falando nesse momento. Foi uma semana assim que a gente teve que ter muito cuidado, por isso eu valorizo. Então a falta de entrosamento ela ia ser natural, por conta de mudanças e com pouco treinamento. Foi um ajuste ontem na Ilha do Retiro que a gente fez. Então a gente sai muito satisfeito com esse empate aqui. O objetivo até a Copa do Mundo era classificar na Copa do Brasil, estamos classificados. Classificar na Libertadores, estamos classificados. E no Campeonato Brasileiro está sempre no bloco de cima. Estamos no bloco de cima. Esse é o grande objetivo até a parada para a Copa. Carilli, você falasse desse gol para confiança, pode ser opção para você, mudar o time para a confiança dele. E falar de outro assunto que você já vem falando ultimamente, mas hoje sai essa notícia de Chaves, essa próxima de acerto, se isso chegou alguma coisa para você, para o torcedor corintiano que está a princípio nesse momento em relação a isso. Então a questão do Roger, as 2 vezes que ele jogou foi com o time muito modificado, que foi contra o Ceará em casa e foi hoje. Então isso também acaba atrapalhando um pouquinho para essa bola chegar com mais qualidade por falta de entrosamento, Mas é importante para centroavante sempre fazer gol. Além do gol, eu gostei da participação, saiu da área, jogou curto e tudo mais. Essa questão aí do Al Hilal, grande parte da imprensa, vou repetir, grande parte da imprensa mente demais. Então, vou deixar bem claro, o que eu escutei do meu empresário até ontem, hoje eu não falei, que existe a possibilidade da chegada de uma proposta do Al Hilal. Existe, tá? Então, como se ouviu demais, que era meu último jogo na Venezuela, que eu já contratei o Rodriguinho e que não sei o que, um monte de mentira. Então, o que eu peço para o torcedor corintiano?
tá? Que acredite no que eu falo. Não chegou nada oficial, não sei se vai chegar. A partir do momento que o meu empresário falar assim, Fábio, acertou, não vai acertar, eu passo a desistir do negócio, da possibilidade da chegada de uma oferta para eu pensar, tá? E vou repetir, grande parte da imprensa, não todos, mentem demais, tá? Carilli, mas fazendo um balanço desde o momento que você assumiu como técnico na sua função, claro que isso vem lá de trás, né? Tudo aconteceu muito rápido na sua vida, claro, não estamos falando que você já está indo embora, não é isso? Mas já teve outros convites que você falou não, né? E você está explodindo aí dentro da sua carreira em pouco tempo, né? Como é que você analisa isso? Eu sou um cara abençoado, não vou cansar de falar isso, como as coisas aconteceram na minha vida. Eu nunca imaginava ser técnico de um Corinthians, como aconteceu, como está acontecendo, né? Recusei uma coisa, vou repetir, o ano passado da China, que vocês iam me chamar de louco, se vocês soubessem o que foi, tá? Teve outra esse ano, e essa terceira. As que eu neguei, chegou, tá? Chegou. Então essa, eu não neguei, não tenho que negar e nem tenho que aceitar, porque não chegou, tem que esperar, tá? Eu quero deixar bem claro isso, tem que esperar. Enquanto eu não ouvir do meu empresário que não tem possibilidade nenhuma mais, eu desisto, ou que tem, eu vou sentar e vou analisar. Mas sim, tá? Minha carreira, repetindo, cara, eu sou abençoado, né? Trabalhar até 19 anos numa usina e não ter uma carreira brilhante como atleta, mais por falta de qualidade mesmo, que eu sei dos meus limites, mas mais cheguei a disputar 5 Brasileirão como atleta, mais pela minha disciplina e por ser um cara de grupo, sou muito ciente disso, e como técnico, assim, sonhava em chegar numa equipe grande, mas não por esse caminho, um caminho de fazer bons trabalhos em equipes menores, e subindo aos poucos, mas de repente foi abençoado e recebeu a oportunidade já de cara, assim, numa equipe desse tamanho como técnico, e as coisas acontecerem como está acontecendo. Muito bem, essa é a palavra do técnico Fábio Carilli, uma declaração contundente. Ele disse assim, grande parte da imprensa mente demais. Aí daqui a pouquinho também até vou colocar o Duca Reis aqui nessa roda, porque aí a coisa já muda de figura. Em resumo, ele diz que não chegou nenhuma proposta e ele pede para que o torcedor do Corinthians acredite nele, quando ele diz que até agora não chegou nada. Pode ser que chegue, mas nesse momento não temos nada. Cleiton Santos, realmente declaração forte aí do Fábio Carilli sobre essa transferência possível ou não para o Al Hilal. E nós que somos jornalistas nesse quesito, a gente tem que começar a puxar a ficha, no caso, para entender essa situação. E aí, eu confesso, se eu fosse jornalista naquela, eu teria 2 perguntas guardadas que provavelmente o assessor de imprensa do Corinthians ia querer me chutar para não fazer as perguntas. Primeira, se ele não tem proposta do Al Hilal, etc., por que o pai dele falou dias atrás no Jornal Estado de São Paulo, no portal do Jornal Estado de São Paulo, de que ele iria embora? Começa daí. Ele confia mais no empresário do que no próprio pai? E segundo, ele entrou em contradição. Quando ele falou agora, até comentando aqui enquanto a gente estava ouvindo, comentando com o Roger, ele entrou em contradição. Porque se você for pegar, teve essas oportunidades, teve uma da China que vocês iam ficar loucos, teve um esse ano e teve essa. Você ouvindo esse tipo de coisa, o que dá a entender? Tem boi na linha, tem proposta. Então, traduzindo, ele mudou as palavras. Para mim ele mudou as palavras, a proposta existe, está na mesa. Beleza? Agora, com esse avanço do Jorge Jesus, talvez o Al Hilal banque de turco, porque afinal de contas o Sporting vai demitir o Jorge Jesus, é certeza, devido à situação, anticlímax, etc. A derrota na Copa de Portugal, perdendo para o Desportivo Aves, que nunca tinha conquistado nada na vida, no caso. Então, nessa situação, o Jorge Jesus já se torna mais plausível. Ainda mais porque é um técnico na descendente da carreira, etc. Normalmente vai para o mundo árabe. Mas o Carilli, com esse tipo de declaração, ele entra mais em contradição. Eu confesso, eu tô mais em contradição, eu tenho dá mais munição para quem é da imprensa, porque, queiramos ou não, a gente puxa a ficha de declarações, do que ele fala, do que ele fala após o jogo, do que ele fala nas coletivas. A gente puxa essa ficha. Então, no caso, ele confia mais no empresário do que no próprio pai, porque o pai falou isso pro Estadão.
de que teria a proposta que ele ia embora. E aí, depois, uma dessas fala que teve 3 oportunidades. A primeira da China, a segunda, a gente sabe, foi do Atlético Mineiro, no início do ano. E essa terceira, então tem proposta, tem oportunidade aparecendo. Então, o Carille, ele tá falando, não tem proposta, mas ao mesmo tempo, tem sim, senhor. Tem proposta sim. E uma coisa, né, Duca, que me chama a atenção, vou repetir aqui, ele disse, grande parte da imprensa mente demais. Isso, um lado positivo é que ele não generalizou. O Carille, dessa vez, ele foi muito consciente do papel que ele tem também, como uma ele pessoa... Ele ia apanhar muito. Não, e ele soube fazer a diferenciação. O que eu quero dizer é o seguinte, é que ele, como um representante do Corinthians, ele tem uma responsabilidade naquilo que ele fala, então ele diz, grande parte da imprensa mente demais. Não seria o caso dele nomear quais são os veículos que estão mentindo com relação a essa história da possível transferência dele para o exterior? Até porque o primeiro veículo que ele não pode falar é o Portão Estadão, né? Que Daniel Batista do Estadão. Exatamente, que entrevistou o pai dele. E o segundo, eu acho que é o pessoal lá de Sertãozinho, o pessoal do SPTV, que trabalha em Sertãozinho, lá da afiliada da EPTV, né? Que também entrevistou o pai dele. Então, esses com certeza não estão mentindo. Porque negra, né? Não, o que eu acho em relação a isso, ficou muito claro que houve a proposta, não é? O que eu acho que o Al Hilal, o que ele deve estar fazendo, ele deve ter, na verdade não é proposta, ele deve ter sondado, você tem interesse? Tenho. Quanto você quer ganhar? Você quer ganhar 1 milhão? Quero. Então beleza, então aguarda aí. Aí foi falar com outro treinador, acho que tá nisso. Só que, pra mim, isso significa que há proposta. E só um detalhe, o Duca. A temporada na Arábia Saudita, ela obedece o calendário anual, né? Mas só que, se não me engano, o calendário saudita, ele obedece o europeu. Se não me falha a memória. Então ele para final agora. De temporada. Exato. Final de temporada vai pensar na próxima. E o time não tem compromissos em competições continentais, porque caiu nas oitavas de final da Champions League Asiática. Tanto que demitiu o Ramon Dias, o veteraníssimo Ramon Dias argentino, indo por conta disso. E o Carille, ele deveria ser mais claro. Então quando ele falou na entrevista, por 2 caminhões de dinheiro, eu vou. Por que ele está falando 2 caminhões? Porque realmente o que chegou para ele deve ter sido um valor astronômico. Ele poderia muito bem falar, olha, o meu empresário recebeu a sondagem, ofereceu isso, só que ele falou que vai aguardar. Ele poderia ser muito mais claro. O que acontece? O Carille fala que não tem nada? Tem. Lógico que tem. Só que ele já fumaça a fogo, como diria o velho deitado? Tem sim, não tem. Talvez o que ele esteja querendo dizer é que não tem uma proposta oficial, o timbre do clube oferecendo ali já o contrato. Isso não, mas tem a sondagem. Tem o representante do clube saudita que perguntou para ele: você tem interesse por esse valor? E ele já manifestou que tem. Inclusive, para mim, quando ele fala na entrevista que por 2 caminhões de dinheiro, ele falou: beleza, por esse dinheiro eu topo sair. E tanto é que a diretoria do Corinthians já disse, não vamos fazer loucura se não tem como competir com o salário dos sauditas. Então, para mim é muito claro, o Carille só não sai do Corinthians porque o Al Hilal está acertando com o Jorge Jesus, se isso realmente for confirmado. Lembrando que o Jorge Jesus hoje dirigiu o Sporting na final da Taça de Portugal. O Sporting acabou sendo derrotado pelo Deportivo Aves pelo placar de 2-1. O Deportivo Aves acabou conquistando a primeira Taça de Portugal da história do clube. Alexandre Guedes marcou os 2 gols do time dos avenses, enquanto que o Monteiro reduziu para o Sporting. Então é uma saída aí pouco honrosa para o Jorge Jesus, que teve problemas na semana passada, torcedor do Sporting invadindo o CT, agredindo o jogador, agredindo comissão técnica. Realmente eu acho que está mais para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tem mais, eu acho que ele está mais propenso a sair do Sporting do que o Fábio Carille, né? Não é nem sair, né? É fugir. Porque pela situação ali, porque a agressão, claro, teve muita mentira no que foi noticiado. O pessoal do Sporting sacou isso, que tinha muitas mentiras. Muito exagero, né? Falaram que foi até esfaqueado o massagista, né? Vieram com uma história. Quer dizer, não confirmaram, mas também não desmentiram.
Então, aí abre aquela possibilidade. Muito bem, 18 horas e 18 minutos, você está no Saideira Trianon, aqui no 740 da Rádio Trianon, aqui de São Paulo. Cleiton Santos, é claro que a questão da saída do Carille iria dominar a entrevista coletiva, mas ele falou algumas coisas interessantes, né? Que pelo menos ele está conseguindo cumprir os objetivos dele no Corinthians, que é se manter classificado aí na Libertadores, manter vivo na Copa do Brasil e estar aí nas primeiras colocações. Daqui a pouquinho, dá um teaser só desse comentário, daqui a pouquinho a gente vai com o Diego Aguirre. Na cabeça dele, a meta dele era ficar entre os primeiros colocados, ele destacou isso, na Liga, na parte de cima, nas Copas, passando de fase. E, honestamente, não é nada mais que obrigação. Não é querendo ser... Chato, mas não é nada mais que obrigação. Corinthians na ponta alta da tabela do Campeonato Brasileiro é obrigação. Corinthians passando de fase na Copa do Brasil é obrigação. Corinthians passando na Libertadores com o Deportivo Lara, Independiente e Milionários, é obrigação. Portanto, não fez mais do que isso e o Carille, pelo menos, ele sabe disso. Diego Aguirre pedindo passagem, vamos ouvi-lo. Muitas alegrias para a torcida que merece muito. Aguirre, depois de 4 empates, uma vitória num clássico, como você está dizendo, importante, né? O quão próximo o São Paulo está do ideal? E queria que você falasse também sobre a importância de 2 jogadores experientes, o Nenê e o Diego Souza, nessa fase do São Paulo. Não, eu não sei, não posso falar de jogo de time ideal ou perto do ideal. Hoje estivemos mais perto de lo que nós quisimos, mas a partir da atitude, a partir da vontade, a partir del orden táctico, ahí que el time comienza a construir y después los jugadores van apareciendo en su mejor nivel. A experiencia de Nenê y de Diego Souza son muy importantes porque les transmiten una lideranza dentro del campo, mas también Everton está ayudando mucho. Hoy Marcos Guilherme, que hacía un tiempo que no tenía chance, fez un buen juego. Y si eu falo por eu poderia falar cosas boas, porque los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo. Tuvimos jugadores que acabaron con cambre, de tanto que se entregaron, de tanta descarga emocional que le sentían, porque este juego para nosotros era, como faló Zidane, no, antes de salir al campo, el cielo o el infierno. Y los jugadores tuvieron esa entrega maravillosa y por eso eu estou orgulhoso deles. E a gente viu no primeiro tempo o São Paulo pressionando bastante, pressionando a saída de bola do Santos, finalizou bastante, mas na segunda etapa chutou muito pouco. Foi uma estratégia sua ou o São Paulo ainda precisa controlar melhor o jogo? Não foi uma estratégia. Eu gostaria de ganhar o jogo com mais amplitude, com um segundo gol para não ficar tensos ni sufriendo. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é melhorar a finalização. E a partir daí vai ser... nós temos que, a diferença que tem no campo, temos que plasmarla em gols. E isso não está acontecendo. Temos que seguir trabalhando e bueno, melhorar sempre. Pero faltam muitas coisas que eu quero de um time ideal. Aguirre. Muito bem, essa foi a palavra do técnico Diego Aguirre. Vamos destacar aqui algumas coisas que ele falou, né? Ele elogiou bastante a entrega da equipe, falou muito bem do Nenê e do Diego Souza, elogiou a liderança desses 2 jogadores, mas ele elogiou o Everson e o Marcos Guilherme, que são jovens jogadores que, no entender dele, atuaram bem. O que você pode dizer dessas declarações aí do Diego Aguirre, técnico do São Paulo, meu caro Duca Reis? Eu gostei da partida do São Paulo, achei que no primeiro tempo o São Paulo poderia ter ganhado tranquilamente por 2-0. Na segunda etapa o São Paulo continuou na mesma pegada, fez o gol com o Diego Souza. O time do São Paulo só caiu quando saiu o Diego Souza e entrou o Trellis, porque o Trellis não conseguia segurar a bola lá na frente, a bola ia e batia. E aí o Santos cresceu na partida e
teve aquelas 2 chances claras para buscar o empate. Mas eu acho que em relação aos jogadores, o Everton e o Marcos Guilherme, taticamente eles jogando pelos lados, eles fizeram muito bem essa questão de marcar os jogadores do Santos. O Dodô, por exemplo, é um jogador de muita qualidade, jogador do Santos, né? E o Marcos Guilherme ali ajudou na marcação, impediu. O próprio Everton estava mais hoje, ele estava discreto na partida, porque ele estava mais fazendo uma função tática do que propriamente indo ao ataque. A única vez que o Everton chegou ao ataque, ele fez o cruzamento para o gol do Diego Souza. Achei uma boa partida mesmo do São Paulo. Acho que é um time que tem potencial sim de fazer uma boa temporada, um bom segundo semestre, porque o Diego Aguirre agora, o seu esquema tático está começando a deslanchar, os jogadores entendendo mais sobre os conceitos que o Diego Aguirre apresenta, e outros jogadores que estavam muito mal no início da temporada, como o Diego Souza, que chegou fora do peso, está entrando na sua melhor forma. E eu acho que por segundo semestre, se o São Paulo não fizer os mesmos erros das últimas temporadas, que no caso o Leco vendeu metade de um time no meio do semestre, eu acho que o São Paulo pode brigar por uma vaga na Libertadores e quem sabe disputar o título na Copa Sul-Americana. É isso aí, 18 horas e 24 minutos, você segue aqui no Saideira Trianon. Estamos sob o patrocínio de Estúdio Só Saúde, aulas de funcional, definição, abdominal, zumba e planos especiais, aulas especiais para a terceira idade. Os planos são a partir de R$ 69,90. Participe do projeto Seca Barriga, Rua Carandaí 270. Toye Eventos, os melhores profissionais para o seu evento. Ligue 2959-1020, repetindo 2959-1020, ou se preferir, acesse toye.com.br e Rádio Amantes, o blog de rádio que está ao lado do ouvinte de rádio. Estamos aqui pelo AM 740 da Rádio Trianon, 810 AM da Rádio Universal para todo o Litoral Sul e Baixada Santista, Rádio da Lila FM 87,5 para a Zona Leste e a Prêmio Esportes, RD Prêmio Esportes. Meu caro Duca Reis, Diego Souza, vamos falar um pouquinho dele. Você tinha chamado a atenção sobre o desempenho dele no primeiro tempo, procurou bastante o gol e foi recompensado, fazendo o gol da vitória, um gol importantíssimo aí para o São Paulo, que agora está na 6ª colocação com 10 pontos, chegando próximo aí dos líderes. Isso, o Diego Souza, ele tem muita qualidade, é um jogador que acho que o grande problema na carreira dele foi tamanhas mudanças, cada semestre ele estava num clube, ou cada ano em outro, então ele até chegar num clube, tem a questão da adaptação, entrosamento com seus companheiros, não sei por que o Diego Souza não planejou a sua carreira de modo de ficar mais tempo numa equipe, porque acaba... Como é que é, Cleiton? Qual é o gesto que você fez aqui? Cifra, dinheiro. Dinheiro. Ele pensou mais nisso, no lado... O que não é um pecado, né? Não é um pecado. Não tá errado. Mas ao mesmo tempo o Diego Souza acabou sendo atrapalhado por isso. Uma coisa é você estar jogando numa equipe bem organizada, você tendo entrosamento com seus companheiros, você acaba rendendo um melhor futebol. Então ele acabou, às vezes, tomando umas atitudes. Ele estava muito bem, por exemplo, no Sport. Na primeira passagem dele foi pro Fluminense. O Fluminense estava com um time com problemas. Então aí ele perdeu um tempo, quer dizer, ganhou dinheiro, mas perdeu alguns meses. Aí voltou pro Sport, o Sport já não estava com a mesma pegada do ano anterior. E aí no Sport ele não conseguiu render bem. O que aconteceu? Perdeu uma vaga para a Copa do Mundo. Talvez a vaga do Tyson poderia ser dele. Poderia ser dele, sim. Daqui a pouquinho o Cleiton vai falar sobre o melhor e pior em campo. Ele vai repetir, né? Porque ele já tinha falado isso no final dos 90 minutos. Para você, no Morumbi, quem foi o melhor em campo? Eu gostei muito do Diego Souza. Eu gostei muito do Diego. Do São Paulo também. Gostei do Militão. Acho que o Militão vem jogando muito bem. Eu gostei da entrada do Hudson. Se você tivesse que destacar um só. Diego Souza. Diego Souza. O Nenê também muito bem. Nenê muito bem, jogador inteligentíssimo. Mas para mim, pelo gol e pelas oportunidades criadas, Diego Souza. E o pior em campo? Destacou três veteranos e um cara que tá prestes a ir embora, que é o Militão. Verdade. E o pior? O pior em campo, posso falar das duas equipes? Não, o geral da partida. Olha, o Santos teve alguns jogadores ali que realmente
fizeram uma partida muito ruim. Eu cito o Vitor Bueno, não gostei do futebol desse jogador. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Santos, né? Pro pessoal lá da Baixada Santista, da Rádio Universal. Cleiton Santos, Roger finalmente fez a sua primeira partida como titular. O Fábio Carilli até na entrevista coletiva falou um pouquinho do desempenho dele. E eu queria saber então a sua opinião. Roger, de repente pode ser aí um bom substituto, pode ser a solução para os problemas de ataque do Corinthians? É uma adaptação, não chega a ser uma certeza, né? Se bem que até mesmo no ano passado o jogo também não era uma certeza, né? Nem entre os próprios torcedores do Corinthians, só se tornou do meio para frente no Campeonato Brasileiro. Mas é uma opção, talvez é a opção mais barata, aí tem que ser sincero mesmo em relação à parte do Corinthians, contratou pelo dinheiro, então contratou pela parte financeira, então o Roger é a opção mais barata e que pode funcionar, ainda mais a equipe corintiana, se bem que a gente sabe que a equipe do Carilli utiliza muito mais uma movimentação em que o atacante e até mesmo, agora pensando aqui, o esquema tático favorece até mesmo o Roger, porque parece o esquema do Botafogo do ano passado. Se você for pensar, que o atacante era voluntarioso, ele voltava, ele aparecia mais. Ele só não apareceu tão bem hoje porque tinha um Júnior Dutra, um poste do lado dele. Então isso aí atrapalhava ele. O Roger, quando ele negociou com o Corinthians a primeira vez, o Corinthians pensou nele como reserva, porque o Corinthians tinha o Casim e o Jô era o titular. E aí o Roger acabou acertando pro Internacional e ele inclusive disse que ele optou pelo Internacional porque ele falou que não ia jogar, porque o Jô era o titular, só que o Jô acabou sendo negociado alguns dias depois. Foi por dinheiro. Foi também por dinheiro, mas ele ficaria no banco do Roger, do Jô, claro, né? Mas aí quando ele veio agora para o Corinthians, fica muito claro que ele é um jogador que tem o estilo de jogo mesmo que o Fábio Carilli gosta. O Carilli não iria indicar um jogador se ele não gostasse, se ele não sentisse que ele poderia se encaixar no esquema. Porque o Corinthians é basicamente esquema, estilo de jogo. O Corinthians tem suas limitações em relação a diversos times, porém ele é vitorioso justamente porque o Carilli religiosamente segue um esquema tático. Inclusive a gente não sabe se o Carilli também está falando sobre a imprensa, dizendo que a imprensa está mentindo, quando surgiram informações que ele não se dava bem com o André Sanches. O Andrés acabou trazendo alguns reforços que boa parte da imprensa noticiou no caso que o Marlon, zagueiro, o Matheus Matias, atacante, os jogadores do Nacional, Thiaguinho e Bruno Xavier, esses jogadores foram contratados sem a consulta ao Fábio Carilli. Curiosamente, nenhum dos quatro jogadores jogaram até agora, jogaram 1 minuto sequer. Então, pode ser, isso mostra quanto o Carilli, ele é metódico em relação ao esquema tático. É daquela maneira. E o Roger, acho que pode quem sabe ganhar uma posição de titular no decorrer do segundo semestre. 18 horas e 31 minutos. Neildo, a gente tem o gol do Roger, né? Vamos ouvir então o gol, a gente falou bastante dele aqui, o gol que abriu o placar lá na Arena Pernambuco. Roger marcando Corinthians 1, Sport 0. Pintou cruzamento na boca do gol de cabeça! Gol! Camisa número 9, belíssima cobrança de escanteio do Matheus Vital, ele surgiu na pequena área livre de marcação, subiu alto, testou pro fundo do gol do Magrão que não pôde fazer nada, a bola foi no centro, mas foi um tiro, que tiro foi esse, Roger? Corinthians 1, Sport 0 na marca de 10 minutos, etapa complementar, Paulo. Escanteio a favor do Corinthians pela direita. Sintoniza Trianon AM 740. De volta aqui com o Saideira Trianon, 18 horas e 32 minutos. Vamos falar agora um pouquinho do Santos. O Santos que perdeu hoje para o São Paulo, lá no Morumbi. E aí, meu caro Duca Reis, na abertura da jornada, né, no aquecimento, a gente falava bastante sobre a questão do Jair
Ventura, deixa eu só fazer um registro, quando nós temos aqui a troca de guarda aqui na mesa de som, aqui na Avenida Paulista, o Nildo Neres está indo para o seu devido descanso, quando chega ele, o dandy da Paulista, Juca Felizmino. Não, é a troca de guarda real, né? Troca de guarda. É real. É isso aí, então o Juca Felizmino assumindo a mesa de som e vamos falar então do Jair Ventura, vamos falar um pouquinho do Santos também, que o que acontece? Por que o Santos não engrena? A gente sabe que o Santos não é uma equipe com grandes nomes, mas assim, eu creio que o Santos poderia, não deveria estar apresentando um futebol tão irregular como nas últimas partidas. Ganha jogos bons na Libertadores, mas chega em âmbito doméstico acaba perdendo jogos que não poderia perder, não deveria perder. O Santos não tem recursos financeiros, né, para fazer grandes contratações, pelo menos de jogadores de renome. Então o Santos aposta muito na sua base e em jogadores desconhecidos. Porém, o Santos não conseguiu trazer nenhum meio-campista para substituir o Lucas Lima. Se ele conseguisse ainda, de repente, trazer um meio-campista da Série B, Série C, que ele acha que tem um potencial para armar, mas nem isso o Santos está conseguindo. E aí o Santos aposta em Vitor Bueno, que já mostrou que não é esse jogador com essas características. Apostou no Vecchio, no Giamota, mas o Santos não consegue criar. O Santos tem sérios problemas de criação. O Renato, que sempre foi um jogador importantíssimo, eu acho que também não vive um grande momento. Tanto é que em várias partidas ele começou no banco de reservas. O Santos perdeu o seu melhor jogador, que é o Bruno Henrique, primeiro com aquela contusão nos olhos, e depois quando ele retornou teve uma contusão muscular. E aí o Santos, hoje até deu para perceber que as melhores oportunidades do Bench foi quando o Gabigol, o Eduardo Sacha e o Rodrigo tentavam alguma jogada individual. O Santos tem 3 bons atacantes, porém tem problemas na armação de jogadas. Quando um time faz uma marcação forte no meio de campo, neutraliza qualquer jogada. O Santos tenta ainda melhorar com o Dodô avançando mais, que o Dodô é um jogador que tem uma qualidade muito boa, porém um time adversário esperto, um técnico que tem um mínimo de esperteza, vai neutralizar jogando um jogador em cima do Dodô, e com isso fica muito difícil os 3 atacantes do Santos criarem alguma coisa. 18 horas e 35 minutos, Saideira Trianon com todas as informações, a análise, a palavra dos técnicos, mais uma rodada aí, a 6ª rodada quase completada, né? Nós teremos daqui a pouquinho o jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense lá no Maracanã. Eu vou dar uma geral aqui então pelos resultados de ontem e de hoje. Vamos lá. Às 16 horas no dia de sábado, nós tivemos aí o Clube Atlético Mineiro vencendo o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Depois nós tivemos o Flamengo vencendo o Vasco, o Flamengo empatando com o Vasco pelo placar de 1-1. O Palmeiras vencendo o Bahia por 3-0. Hoje de manhã nós tivemos o Vitória vencendo o Ceará pelo placar de 2-1. O Paraná Clube empatou com o Grêmio em 0-0. O América Mineiro, um resultado até certo ponto surpreendente, o América Mineiro venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. O São Paulo venceu o Santos por 1-0. Sport e Corinthians empataram em 1-1, jogo que nós acompanhamos aqui na Rádio Trianon. O Fluminense, como eu já falei, mas eu repito, daqui a pouquinho, dentro de pouco menos de meia hora, o Fluminense vai jogar contra o Clube Atlético Paranaense no Maracanã, e amanhã, fechando a rodada no Beira-Rio, o Internacional vai receber a Chapecoense. A tabela, vamos aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Na primeira colocação, Atlético Mineiro com 13 pontos, segundo colocado Flamengo com 11, terceiro colocado Corinthians com 11, quarto Palmeiras também com 11. Na quinta colocação, América Mineiro com 10 pontos, na sexta colocação, São Paulo com 10 pontos, sétima colocação, Grêmio com 9, Vasco e Botafogo, oitavo e nono colocados respectivamente com 8 pontos, décima colocação, Sport com 8, décimo primeiro colocado, colocação provisória, imagino eu, o Fluminense na 11ª colocação com 7 pontos, em 12º o Cruzeiro com 7, 13º Vitória com 7, 14ª colocação o Santos com 6, 15ª colocação a Chapecoense com 6, 16º colocado o Atlético Paranaense com 5 pontos, na 17ª colocação Internacional com 5, 18º colocado com 5 pontos também o Bahia, o Ceará é o 19º com 3 e o Paraná é o 20º colocado com 2 pontos. 2 empates, né? O agora conseguiu mais um pontinho empatando contra o Grêmio. O que vocês me dizem dessa tabela de classificação? Atlético Mineiro é o primeiro colocado. Cleiton Santos. Bem, antes de destacar essa tabela, só uma estatúpida para fechar, né? Dos 4 times do rebaixamento, 3 são times de estado.
né? Então, apenas para um dado de estatúpida mesmo, 3 equipes que são de estados, né? Com nomes de estados. Bahia, Ceará e Paraná. Exatamente. Exato. O Ceará e o Paraná é aquela coisa, né? São times que subiram a primeira divisão, não conseguiram aí. Claro, a gente tem um caso à parte do América que também subiu ano passado, que está fazendo uma boa campanha. Mas Ceará e Paraná são equipes aí que não conseguem manter os seus elencos e aí na renovação não conseguem se manter, né? E não tem controle, né? Eles acabam se perdendo e com isso troca de treinador, contrata 10, demite treinador, contrata 10, né? É basicamente isso que eles vão fazer, tanto Ceará e Paraná, que é triste, porque afinal de contas são 2 times muito carismáticos da Série A. Mas sobre essa tabela, eu já consigo ver um Atlético Mineiro já querendo se desgarrar, queira ou não, 13 pontos, 7º colocado tem 8, já são quase 2 rodadas, aí pelo menos a parte de cima. Salvo o América, que tem uma boa equipe, tem um elenco bem fechadinho mesmo, bem montadinho, a equipe do América Mineiro. Todo mundo que... E tirando São Paulo também, São Paulo me surpreende por ser o único invicto, eu acho que tá todos surpreendidos até pela campanha, mas tirando eles, a galera da parte de cima é a galera da parte de cima que a gente sentava desde o começo do campeonato, desde janeiro, e falava, vai ficar lá em cima, vai ficar na ponta alta. É o que está acontecendo. Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Só em relação a essa lista, o Cruzeiro está em 12º. O Cruzeiro é um time que a gente também imaginava que poderia fazer uma campanha melhor, né? Talvez pensando um pouco na Libertadores também, né? É que assim, vários times têm que ficar com olho no gato e olho no peixe, né? Então, por exemplo, a gente viu o Corinthians hoje todo remendado, porque teve um compromisso importante na Libertadores, um compromisso bem longe aí vamos dizer, longe demais das capitais, né? Então, eu acho que o Cruzeiro é o time que realmente não está conseguindo fazer esse equilíbrio. Agora que você falou, eu fico assim... admirado que a CBF não pensa nos clubes, né? Porque na hora de montar a tabela, ela poderia ver todas as equipes que estão jogando o Campeonato Brasileiro e montar uma tabela para justamente naquela rodada que a equipe está jogando fora de casa, jogar em casa, porque ela não está beneficiando a equipe no campeonato, ela está beneficiando o time da sua confederação na Libertadores, porque o objetivo da CBF deveria ser a conquista da Libertadores por parte de um time brasileiro. Mas isso é um outro assunto que a gente pode conversar. Eu acho que a CBF não está pensando nisso. Não, nunca pensou. Nunca pensou a CBF termos pensa? de grana. Nunca, nem... A CBF pensa? Pensa em cifras, como você falou. E tem um agravante, né, também. Nós estamos em época de Copa do Mundo, então o calendário está todo exprimido, né? Que é uma vergonha. Que é uma vergonha também. E eu acho que, infelizmente, a solução do calendário passa pela redução dos estaduais. Mas essa é uma discussão que, infelizmente... E um outro fator também, queira ou não, mas... Muitas pessoas que são de federações, etc., têm cargos públicos. Sim. Esse ano eleições do governo também. Então, ninguém quer saber de futebol. No caso, para mexer em calendário, etc. Quer saber primeiro de garantir o dele. Ano que vem a gente conversa. E Rodney, em 2013, quando o Bom Senso apareceu, o Bom Senso fez todo o estudo e montou o projeto do calendário, respeitando datas FIFA, paralisação para esses torneios. Teria 5 divisões, os estaduais seriam menores, num formato parecido de Copa do Mundo. Tava tudo certinho, assim, bem organizado, porém a CBF não quis saber do Bom Senso, criticou os membros dessa instituição e acabou. Você falou do Bom Senso, a gente teve uma entrevista aqui, não sei se você participou, com um representante do Bom Senso. O advogado, O advogado, eu não vou lembrar o nome dele, eu até peço desculpas, mas uma coisa que ele falou me chamou a atenção, que o Bom Senso era um movimento propositivo. Eu acho que o Bom Senso poderia ser um pouco um movimento não apenas propositivo, mas ele poderia ser permanente, não apenas ter deixado as ideias. Isso. Eu acho que os jogadores deveriam estar em constante mobilização para reclamar justamente dessas questões aí, calendário apertado, a questão da logística que acaba complicando várias equipes. Infelizmente o Bom Senso é uma boa ideia, deixou aí algumas coisas no ar, mas infelizmente eu acho que era um movimento que ele deveria ser permanente. Já pensou o Palmeiras, por exemplo, que tem um patrocinador que investe milhões, resolve contratar o Neymar, que era palmeirense quando criança, vai jogar com 50% dos jogos sem o jogador, só para dar um exemplo. Você gasta uma fortuna e você perde ele por
por vários jogos. Então, realmente é absurdo a gente ver nessa reta final muitos times, aliás, reta final de primeiro semestre, né? Maio. O pessoal jogando com o time misto. O Grêmio hoje, eu não sei qual foi a formação do Grêmio contra o Paraná, mas era jogo pro Grêmio fazer 3 pontos, já que o Paraná vinha sendo a pior equipe do campeonato. Uma equipe alternativa, Marcelo Groi, Léo Moura, Lima, Bressan, Kahneman, Bruno Cortez, Maicon, Cícero, Ramiro. Não é alternativa. Mais ou menos. Tem algumas. O Michael Suel, que era titular, que foi titular hoje, não costuma entrar na equipe. Luan e o André. O time titular, na verdade, porque o Arthur e o Luan. Arthur e Ivan e Everton. O Arthur e o Everton estão machucados. Não, e o Arthur não pode jogar. Por conta da lista. Mas já tá valendo. Hoje não, a lista vale só amanhã. Só a partir de amanhã? Só a partir, mas sim. O Arthur tá com uma contusão muscular, que inclusive se ele fosse convocado, talvez seria cortado, porque ele vai ficar 3 semanas afastado. Então o Arthur e o Everton estão contundidos, e o Pedro Jeromel, acredito que o Renato Gaúcho quis poupar, não vai arriscar o jogador perder uma Copa do Mundo por causa de um jogo na véspera da apresentação. Um jogo contra o Paraná na Vila Capanema numa 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, convenhamos? Então, tirando esses 3 jogadores, acho que o resto eram todos titulares. Exato. 18 horas e 43 minutos. Só mais um detalhe aqui que eu acho que me chama a atenção, a tabela dos artilheiros, né? É muito importante a gente falar disso aqui. Roger Guedes pontua aqui a tabela dos artilheiros, está na ponta, melhor dizendo, com 5 gols. Rodriguinho tem 4, Vinícius Júnior tem 4, Pablo tem 3 gols, Andrés Rios do Vasco tem 3, o Pedro tem 3, e aí depois o Wellington Paulista com 2, Wesley, Serginho, Diego Souza, Giovani, Dedé, Henrique Dourado, e aí vem uma lista enorme com jogadores aí com 2 gols. Roger Guedes, o que vocês me dizem disso aqui? Ele foi praticamente... vamos dizer, o Palmeiras praticamente se livrou dele, se livrou de um problema. Foi convidado a se retirar. E agora é artilheiro do Galo Mineiro. O que vocês acham disso? É a volta por cima desse jogador? Cleiton, começa? Só para constar, Roger. Fala só de novo 5 primeiros artilheiros. Roger Guedes, do Atlético Mineiro. O Rodriguinho vem na segunda colocação dessa tabela de artilheiros com 4 pontos. Vinícius Júnior, do Flamengo, tem 4 gols. O Pablo, do Atlético Paranaense, tem 3. E o Andrés Rios tem 3. Salvo o André Rios, todos os atacantes são de lado. Não tem um centroavante, não tem o 9 necessariamente. Então, é a derrota do camisa 9 nacional. Isso daí. Ainda mais em comparação com o que a gente viu ano passado, o confronto Dourado e Jô. Mas em relação ao Roger Guedes, potencial? Tem. Qualidade? Tem. Cabeça? Não. Basicamente. Mas eu acho que ele tem melhorado, né? Ele teve um problema agora. Ele teve um problema no Atlético Mineiro. Muito se falou até que ele poderia ser negociado. Eu não sei. Eu acho que o Ricardo Oliveira deve estar dando. Eu acho que o Ricardo Oliveira deve estar dando uma grande força para ele. É um palpite meu. Não é uma informação, mas é um palpite. Ricardo Oliveira, atleta de Cristo, um jogador que tem liderança, pode estar chegando falando assim, moleque, garoto, não é assim, faz assado. É um palpite meu. E se isso for verdade, eu bato palmas pro Ricardo Oliveira. Eu espero que sim, porque o Roger Guedes ele tem muito potencial e vem jogando muito. Foi fundamental em algumas vitórias, porém na Copa do Brasil acabou perdendo um dos pênaltis, né? Ele e o Ricardo Oliveira. Porém, esse time do Atlético Mineiro, que é líder, tem bons jogadores no seu elenco. O problema é que eles são veteranos, alguns jogadores não estão naquele momento, como o Elias, por exemplo. Mas Aroca, nem é banco também, né? Então acho que é um time que, com esses bons jogadores experientes, podem ajudar o Roger Guedes a desenvolver um bom futebol. Mas um fator importante que tem que ser destacado do Atlético é que assim, ele não está pensando mais em status do atleta. Até o ano passado a gente tinha um investidor muito forte no Atlético Mineiro e ele trazia caras aos borbotões. Jogadores aos borbotões de cara de status, etc. Hoje, vendo o trabalho do Atlético Mineiro, vendo quem está no comando, claro, o Atlético Mineiro vai ser cobrado triplamente pelo que fez na Sul-Americana, que chamou de Libertadores de segunda divisão, e na Copa do Brasil por ter sido eliminado pela Chapecoense, com todo respeito à Chape. Perde, você falou de segunda divisão da Libertadores, quando perde... Quando perde vira a segunda divisão, exatamente. Mas também quando ganha todo mundo comemora. Seria uma versão daquela fábula de Esopo, a Raposa e as Uvas? Seria uma versão, mas e a cobrança no Atlético, agora a cobrança é título, porque isso foi pedido mesmo. Até me lembro uma entrevista do presidente do Atlético falando, nosso negócio é brasileiro e Libertadores.
A gente não quer saber de Não, e seria fantástico o Atlético Mineiro campeão brasileiro, porque não ganha há 47 anos, se não me engano. Pois é, eu nasci em 1971 e há 47 anos agora em 47 anos que o Atlético Mineiro não conquista o principal título do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Se o Roger fosse torcedor do Atlético Mineiro, ele poderia ter feito aquele comercial. Ó, tenho 47 anos e eu não vi o Atlético Mineiro minha geração, quem nasceu naquele ano realmente não viu. Nós três não vimos o Atlético Ninguém viu o Atlético Mineiro campeão. Ninguém viu. Mas vamos ver se de repente... até o Juca Felizmino está dizendo que não viu. 18 horas e 47 minutos, Duca Reis, seu destaque final, à vontade para falar sobre o que você quiser. Meu destaque final vai pro time do São Paulo. Acho que o São Paulo tá no caminho certo, tá melhorando. Não é um time que eu acredito que vá conquistar o título brasileiro, porém eu acredito que vai brigar sim por uma vaga na Libertadores e pode conquistar o título da Sul-Americana, porque tem adversários mais fáceis e se São Paulo focar nessa competição, pode sim conquistar o São Paulo em franca evolução. Cleiton Santos, seu destaque final, boa noite. Boa noite, Roger. O destaque final para mim é em relação ao Fábio Carille, que ele poderia muito bem, que ele tem que, acima de tudo, pensar ainda mais nas suas palavras, né? Porque na própria palavra dele na coletiva, ele se complicou em 2 oportunidades e abriu ainda. Ele falou com o empresário, então isso quer dizer ele não falou com o pai, ele não acreditou nesse tipo de coisa. Eu insisto nessa questão porque afinal de contas é instinto paterno. E segundo, na parte que ele falou que não teve uma chance, que teve 3 chances de ir embora, e ele cita a 3ª chance como agora. Então, quando ele fala que não teve proposta. Então, que proposta é essa que não teve e que ele confirma que teve uma chance de ir embora? E se não foi um ato falho também? Às vezes pode ter sido um ato falho, né? Ou não? Não. Jogador de futebol tem... já pensa no dó, já tá pensando no mi. Já. Então, no caso do... O Carille é bem centrado nisso daí, ele é metódico. Então ele já estava pensando no mico e falando do dó nesse momento. Então eu já vejo o Carille, mas só que ele tem que pensar mais em não dar essa munição pro bando de mentirosos, segundo ele. Porque ele deu munição agora com essas duas. Posso complementar? À vontade. Eu já dei o meu... Eu já me despedi, quer dizer, ainda não me despedi, mas dei meu comentário final. Mas o que eu vou falar é que o que tem de... a gente tem, infelizmente, todas as profissões tem pessoas que... As boas e as más. Exatamente. E também tem muitos que estão a serviços, muitos jornalistas a serviços de alguns profissionais. A gente sabe disso que existe, né? E acabam plantando algumas mentiras, né? Pelo menos aqui eu fico tranquilo que aqui da Rádio Trianon não tem ninguém nesse perfil. A gente está fora do que o Carille disse, né? É isso aí, pois é. O Carille poderia fazer um belo serviço citando quais são os jornalistas que ele julga que são mentirosos. Obrigado, Duca. Eu que agradeço, foi um prazer. Cleiton Santos, muito obrigado. Muito obrigado, Rodney. Estamos juntos sempre. Um abraço a todos. É isso aí, 18 horas e 50 minutos. Você esteve no Saideira Trianon, aqui pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810, Litoral Sul e Baixada Santista. Também estivemos pela Rádio Dalila FM 87,5 e no radiodalilafm.com.br. E também pelo rdpremioesportes.com. Mesa de som, Neildo Neres e Juca Felizmino. Coordenação técnica, Sérgio de Souza. Coordenação da Jornada Esportiva Trianon, Danilo Almeida. Nós voltaremos na próxima semana. Fique ligado aí na programação da Rádio Trianon e vamos anunciar as nossas transmissões, mas garantido, Jornada Esportiva Trianon volta na semana que vem, a partir das 3 horas da tarde com o aquecimento, às 4 horas com o jogo da rodada e às 18 horas com o Saideira Trianon. Ô Juca, daqui a pouquinho eu vou pedir para você colocar os gols do empate entre Sport 1 e Santos 1 e a gente finaliza por aqui. De minha parte é isso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Pintou cruzamento na boca do gol de cabeça! Gol! Camisa número 9, belíssimo
Belíssima cobrança de escanteio do Matheus Vital. Ele surgiu na pequena área livre de marcação, subiu alto, testou pro fundo do gol do Magrão, que não pôde fazer nada. A bola foi no centro, mas foi um tiro. Que tiro foi esse, Roger? Corinthians 1, Sport 0 na marca de 10 minutos. Vem chegando o Rogério, fez o corte pra cima de Capixaba dentro da grande área. Rafael Marques bateu pro gol. Gol do Sport. Camisa número 95. O narrador falou Rafael Marques, mas ele também é alto, forte. Ele se antecipou do zagueirão Henrique. Boa jogada do lado direito. Rogério fez o corte e deixou na saudade o Juninho Capixaba. Fez o passe por dentro, dominou, fez como um pivô. E o camisa 95 empata o jogo. Na marca de 18 minutos, etapa complementar. Carlos Henrique. Agora Sport 1, Corinthians também, gol, Paulo. No primeiro toque da bola na partida, Carlos Henrique. Sintonia Trianon, AM 740. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740.